Livro de Lucas, nós vamos usar um texto base rapidamente aqui para nós termos aprender algumas coisas. Livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8. Um texto que nós lemos semana passada, mas eu quero usar base para a nossa vida. Eu pude vivenciar algumas coisas referente a valores esses 3 dias que eu estive fora. E eu quero passar à igreja como uma forma de ensinamento. Livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8 em diante, diz assim a palavra de Deus. Para aqueles que encontraram, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? O livro de Lucas é o 3º livro do Novo Testamento. Está escrito assim a palavra de Deus. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero me embasar aqui no versículo de número 10, que disse: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, a gente está falando sobre valores. Nós temos que valorizar a nossa vida, principalmente com Deus. Tocamos em alguns assuntos, mas eu quero expressar algo que eu pude vivenciar sobre valores. E quando eu vejo o versículo 10 do capítulo 15, que tem alegria dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende, eu me alegro porque há 11 anos eu saí da minha cidade pequena para estar aqui em Guarulhos, para poder vivenciar algo na minha vida. Eu estive ministrando esses 4 jovens que estiveram comigo. Eu estava falando sobre valores para eles. A juventude de hoje, as pessoas mais novas hoje, essas que não têm seu par do seu lado, eles sempre procuram saciar a sua solidão em busca de encontrar um par para eles ou para elas. Eu estava comentando muito sobre isso com eles, sobre a principal fonte para a nossa vida cristã é a nossa vida de oração, é a nossa vida de consagração com Deus. Mulher, homem, isso não pode estar em primeiro lugar na nossa vida quando nós estamos na igreja. As pessoas, elas vão ser valorizadas, mas nós precisamos primeiramente valorizar a nossa vida com Deus. A primeira parte que a Bíblia nos ensina, muito grande, é que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aqui Deus está dando a direção que primeiro nós temos que amar a Ele, e em segundo plano, esperar as coisas acontecer decorrente ao tempo, não é, pastor Valmir? As pessoas querem se apressar com as coisas que elas não têm. E uma das fontes de valores que eu estou falando é a nossa vida. Valorizar a nossa vida. Valorizar a nossa vida de uma conduta cristã dentro da igreja e fora da igreja.
Eu não posso perder os princípios bíblicos na minha vida, porque eu estou envolvido com outras pessoas que não são crentes. Eu tenho que aprender a valorizar a minha vida de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Nós precisamos começar a entender que quando eu tenho princípio bíblico, quando eu tenho princípio cristão, quando eu estou perto de quem não é crente, eu me mantenho íntegro como um crente. Eu não posso perder a minha conduta de cristão quando eu estou perto de pessoas que não falam a mesma língua que a minha. Eu estou trazendo uma palavra de ensino para você. Começar a aprender a valorizar a sua vida de crente. Muitas vezes queremos ser crente na frente dos crentes e ser iguais aos que não são crentes, iguais a elas. Isso não faz parte da minha conduta, isso não faz parte da minha vida cristã. Se eu sou crente dentro da igreja, eu preciso ser crente fora da igreja. Se eu sou crente dentro da igreja e fora da igreja, eu preciso ser crente dentro do trabalho. Se eu sou crente dentro da igreja, fora da igreja, dentro do trabalho, não importa as pessoas com quem eu tenho amizade, seja agora ou lá atrás, eu não posso mudar a minha conduta de cristão. Por quê? Porque a Bíblia também nos ensina que os filhos das trevas, eles são muito mais prudentes que nós que estamos debaixo da graça. Eles têm condutas melhores. E você sabe que a nossa conduta cristã, por um deslize nosso, as pessoas falam e nós viramos arma de deboche e de uma forma escandalizamos a nossa vida de fé que nós cremos. Olha que interessante isso. Quando eu saí há 11 anos atrás da minha cidade, eu saí como crente ainda. Não é porque eu troquei de cidade que eu troquei de Deus. Não é porque eu troquei de cidade que eu troquei de doutrina. Não é porque eu saí da minha cidade pequena como cristão para falar a língua das pessoas daqui de São Paulo. Não. Eu sempre me expus como cristão sem medo de dizer eu sou evangélico, eu sou crente. Jesus me tirou do lamaçal e do monturo e me colocou de pé aqui hoje. Nunca posso esconder o que Jesus fez na minha vida. Eu não posso desvalorizar aquele amor que Jesus teve de se entregar por você e por mim naquela cruz. Quando nós vemos a nossa vida como um cristão, nós temos restrições na nossa vida para a nossa vida fora. Da mesma forma, eu tenho restrições dentro da área cristã daquilo que eu aprendi lá fora. Meus irmãos, eu quando voltei para a cidade de Iguape para pregar por 2 dias, ter oportunidade de trazer uma palavra de saudação em um culto, eu tive expressando a minha alegria de voltar à terra onde eu cresci. A terra onde eu cresci, hoje é uma terra que praticamente está indo para água abaixo. Ou seja, está cada dia ficando mais subdesenvolvida a cidade que eu morava. Está muito fraco, não tem nada mais que sacie a alegria das pessoas, a não ser as drogas, as bebidas e a prostituição. Não tem mais nada que sacie a alegria daquele povo se não for isso.
eu revi algumas pessoas que fizeram parte do meu passado. E eu estive perto de crianças que eu não conhecia e que eram filhos de pessoas que viveram comigo no meu passado. Pessoas que viveram a minha outra forma de homem. Não como um cristão, mas sim como uma vida perdida e uma vida totalmente desandada. Ali eu estava conversando com essas pessoas, e todas as pessoas que falavam comigo diziam para mim: eu estou te acompanhando nas suas redes sociais, o que Deus tem feito na sua vida. Eles diziam para mim como era você e como você é agora, levando a palavra de Deus para as pessoas que precisam. E algumas pessoas que, quando eu saí de lá, eram pessoas que viviam em dependência das drogas, pessoas que eram viciadas nas drogas e que hoje estão libertas pela graça de Deus. São pessoas que hoje vivem uma vida de cristão. Eu fico até espantado porque eles não me chamam pelo nome como eles me chamavam antigamente. Eles me chamam de pastor. Eu comecei a perceber algumas coisas nessa mudança de vida. Eu comecei a perceber que no lugar de desonra que eu saí, Deus me levou num lugar novo de honra. Isaías 61, versículo 7, na parte A, diz o quê? Que no lugar de vergonha lhe darei dupla honra. Eu estou debaixo dessa palavra. Por quê? Porque Deus tem me honrado. Eu não tenho abandonado Deus por nada. Eu não tenho deixado Deus por nada. Até mesmo nas horas mais difíceis, eu não deixo Deus. Eu não abandono Deus. Eu posso até murmurar comigo mesmo, sem questionar a minha esposa e sem murmurar com ela. Eu aprendi a crescer sozinho, porque eu preciso transmitir o meu problema para os outros, se eu tenho que aprender a lidar com os problemas que são meus. Os valores estão aí. Quando nós queremos crescer na nossa vida espiritual, nós lutamos pelo nosso próprio medo, nós lutamos contra o nosso próprio medo, nós lutamos contra as nossas próprias frustrações, nós lutamos contra as nossas próprias solidões. Nós temos que aprender a lutar sozinho contra as nossas adversidades, porque muitas vezes nós queremos desabafar para os outros, queremos procurar as pessoas e jogar aquilo que está engasgado e entalado na garganta. Só que às vezes nós precisamos começar a aprender. A Bíblia nos ensina: lança sobre mim as vossas ansiedades. Precisamos aprender, como o salmista fala: elevarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso Deus é o nosso refúgio, o nosso esconderijo, o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia. Eu preciso começar a aprender que o maior valor que eu tenho na minha vida, primeiro, é buscar a Deus e entregar a Ele todos os meus problemas. E nós não fazemos isso. Muitas vezes nós não conseguimos focar o céu por causa de tanto problema, por causa de tanta tribulação, de tanto ataque, de tanta afronta. Só que nós não podemos perder a nossa visão. Nós não podemos deixar que a nossa visão se disperse por causa da tempestade. Eu preciso me lembrar que eu tenho um valor. Eu preciso entender que Deus tem um valor na minha vida. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria nesse culto hoje. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria sentado nesse culto hoje. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui com este ar para respirar. Enquanto Jesus está se preparando para buscar a igreja, nós vamos se preparando para encontrar com o noivo. É assim que funciona a nossa vida.
Só que muitas vezes parece que nós brigamos com as testemunhas da nossa vida e queremos abandonar o nosso Jesus, que é o nosso noivo, por causa de coisas que acontecem com a gente. E sabe o que acontece com a gente? Às vezes, debaixo do nosso orgulho, desvalorizamos os princípios que Deus nos colocou, desvalorizamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Se nós voltarmos o livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, nós vamos ver tudo que é fruto da carne, fruto que você mesmo pratica, fruto aquilo que nós aprendemos nos cultos anteriores, que você mesmo faz prática disso até agora. Por mais que nós aprendamos a lidar com isso, muitas vezes se voltamos e entramos nas práticas físicas, nas práticas carnais, nas práticas aonde nos afasta de entrar no reino do céu, porque o Senhor lançará fora isso. Ele não aceita quem pratica a obra da carne. Então aqui, quando eu estou vendo no capítulo 15, no versículo 8, eu estou vendo uma mulher que Jesus está ensinando, uma mulher, ela perde uma dracma. Talvez para a vida dela não haveria nenhum valor. Talvez para nós, principalmente, não teria valor nenhum. É a mesma situação de você ver aquela mulher que está dando as suas 2 moedas, aquela viúva. Sabe? Glória a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós perdemos algumas coisas em nossa vida e deixamos de lado. Sabe como? Às vezes, quer ver uma coisa muito interessante? Às vezes quando a gente briga com alguém, ou discute com alguém, às vezes você fala assim: eu não vou voltar e não vou conversar, não quero perdão, e deixa para lá, isso, morreu o assunto, e deixamos de lado. Só que você sabe que isso amanhã vai ser um peso na sua vida. Você sabe que amanhã você vai ter um peso na tua vida, porque você está deixando essa pessoa que você poderia pelo menos estar em paz com ela de lado. Salmo de número 133. É quão bom e quão suave que os irmãos vivem em comunhão. Então, tem coisas que às vezes eu e você não vamos saber lidar com algumas pessoas. Você sabe que para lidar com pessoas precisamos estar prontos, bem, porque se nós não estivermos bem, nós não conseguimos lidar com as pessoas. E você sabe que pessoas tem de vários tipos, não é um só tipo. Se fosse um só tipo, irmã Rose, seria fácil. Mas são muitas pessoas de vários tipos, né, irmã Vera? São vários tipos de pessoas, pastor André, que nós lidamos. São pessoas que têm temperamentos totalmente diferenciados, pastor Valmir. São pessoas que têm um temperamento calmo, que você consegue conversar. Tem pessoas que têm um temperamento mais agitado. Tem pessoas com um temperamento mais explosivo. Tem vários tipos de pessoas. Eu não sei qual é o seu temperamento, mas olha para o teu irmão e tenta adivinhar qual é o temperamento dele. Vê se ele é isso que ele está olhando para vocês. Se ele é tranquilo assim mesmo, ou ele é nervosinho, ou ele é bravinho. Às vezes você está olhando para pessoas que quem está de fora olha de uma forma e acha que ela é isso, mas quem está dentro não sabe. Quem está dentro vê de outra forma. Por isso que quando eu preguei nas outras mensagens anteriores, o nosso eu, às vezes, maldito é o homem que confia no próprio homem. Estou falando de mim mesmo. Eu estou falando de eu confiar naquilo que eu falo. Provérbios fala o quê? Não fazer voto daquilo que você não pode cumprir. Sabe? Quando você vem e faz uma promessa e você não cumpre. Sabe quando você fala que você vai fazer e não faz? Mais ou menos isso. Mas quando nós estamos falando de valores, igual essa mulher aqui, ela perdeu uma dracma. Para ela era muito importante, pastor Marcos. Jesus está ensinando que ela vai correr atrás. É como Jesus está fazendo. É como Deus está ensinando, pastor Valmir. Ele está procurando as pessoas. Então, por causa de uma dracma, por causa de uma pessoa, Deus ele vai fazer questão de buscar, vai fazer questão de lutar
para salvar, Sérgio. E quando essa alma se arrepende, os céus entram em festa, os anjos se alegram, e o céu fica em festa por essa vida. Só que, quando eu estou dizendo sobre algumas coisas que eu aprendi lá atrás, esses 3 dias, eu estou dizendo de pessoas que foi eu que lancei a palavra. São pessoas que eu disse: um dia você vai para a igreja, um dia eu quero ver você na igreja. Se passaram 11 anos para mim ver essas pessoas na igreja. 11 anos, eu saí com essas pessoas desviadas de lá, desviadas não, nem crentes eram. E eu voltei dessa vez para pregar num congresso onde eles estavam dentro dos cultos, onde eles estavam ali como crentes, como pessoas que vivem submissas a Deus. Eu peguei pessoas que eram góticas, pessoas que viviam em cemitério, pessoas que iam para o cemitério fazer as oferendas, fazer as coisas dentro dos cemitérios. Eu vi na igreja tocando. Eu vi pessoas que foram libertas. Eu dizia para eles, mesmo que fosse brincando, eu falava para elas: meu, você está doido de fazer essas coisas. Vai para Jesus logo, porque se você morrer, você vai para o inferno, rapaz. Hoje, ô Rafa, eu vejo essas pessoas na igreja. Sabe, meu irmão, quando eu estive lá atrás, quando eu não era crente, eu tinha uma vida. Depois que eu me converti, eu tive outra vida. Uma outra vida que eu digo com Jesus, porque a nossa vida é igual, não muda nada. A gente só tem um consolo, a gente tem um conforto hoje. Hoje a gente tem o Espírito Santo, que é nosso amigo, né? Ajudador. Hoje nós temos isso. Antigamente nós não tínhamos nada disso. Antigamente aqueles amigos que batiam no seu peito sumiam na hora da sua crise. Hoje não, hoje você pode contar com o Espírito Santo, que ele não te abandona. O Espírito Santo é nosso amigo consolador, fiel. Ele está conosco 24 horas. Eu sou prova disso. Quantas vezes eu já clamei pelo Espírito Santo de Deus, e ele veio na hora certa, na hora exata. Sabe, meu irmão, quando eu vi essas pessoas lá atrás, eu não saí igual elas estavam. Eu já era crente na época que eu saí de lá. Eu saí para quê? Para tentar uma vida nova, para tentar algo para a minha vida. E essas pessoas que ficaram lá, elas tinham tudo para estar perdidas, porque a cidade que eu morava não tem nada mais, a não ser a pesca. E toda vez que chega um certo tempo, de novembro até meados de janeiro, a pesca se fecha. E aqueles que não têm a sua carteirinha profissional de pescador, elas não podem viver daquele que eles chamam de defesa. O que é a defesa? A defesa, eles recebem um salário. Eles não pescam, mas recebem um salário em 3 meses. Mas tem pessoas ali que não têm essa carteirinha profissional, que só tira em Santos hoje. Antigamente se tirava na região, hoje não se tira mais na cidade que eu morava. Hoje se tira somente em Santos, na Marinha. Então eles não têm condições de saírem da cidade onde eles moram para ir até a cidade de Santos para tirar isso. Só que são pessoas que eu estive observando, que poderiam estar perdidas, mas eu lancei palavras sobre a vida deles. Não estou dizendo que eu ganhei eles para Jesus, eu estou dizendo que eu lancei palavras, e as sementes que foram lançadas, elas tiveram frutos. Meu irmão, entenda uma coisa, que tudo aquilo que nós falamos tem valor. Quando nós amaldiçoamos alguém, ou quando abençoamos alguém, tem valor. Alguma coisa vai acontecer. Por isso que no momento da crise, nunca desvalorize o seu deserto. Valorize o seu deserto, aprenda no seu deserto. Não saia questionando, chutando o pau da barraca, jogando tudo que tem que jogar para o céu, ou você colocando tudo na frente do ventilador e jogando. Sai! E você acaba jogando tudo na frente do ventilador, o que você está passando. Meu irmão, não desvalorize isso.
Valorize o processo que você está passando. Valorize o momento que você está vivendo. Pastor, estou desempregado há 2 anos. Não tem problema, valorize esse tempo que você está ali. Valorize. É necessário você valorizar algumas coisas na sua vida. Tem pessoas que eu saí de lá e morreram. Mas uma das coisas que eu tenho certeza é que quando eu saí de lá, eu não desvalorizei o meu passado. Eu cheguei aqui em Guarulhos e Deus precisou me visitar. Glória a Jesus. E Deus precisou me visitar. Meu irmão, sabe uma das coisas que eu peguei para mim, pastor Valmir? Foi que quando eu cheguei lá no serviço, se passaram uns 5 ou 6 meses de trabalho, em casa eu falei: Deus, eu nunca desvalorizei a sua obra, eu sempre fiz a sua obra com zelo. Eu nunca brinquei de ser crente dentro da igreja, até estando 2 pessoas no culto. Eu sempre levei a sério, estando 2 pessoas dentro da igreja. E eu falando para Deus, falei: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma outra oportunidade, Espírito Santo. Eu queria que o Senhor me tirasse de onde eu estou e me colocasse dentro da tua casa, para mim fazer a sua obra, que é o que eu mais quero agora. Quando eu cheguei no serviço do dia seguinte, eu fui comprar alguns DVDs para mim assistir. E quando eu cheguei para comprar o DVD, eu não vi nenhum CD evangélico ali. Eu disse pro rapaz: moço, eu tô atrás de DVD evangélico, o senhor tem algum DVD evangélico? Ele falou para mim assim: tem. Eu não vou nem te vender, eu vou te dar. Ele falou: não, moço, cobra aí. Eu falei assim: cobra aí. Eu peguei o dinheiro, dei na mão dele, falei assim: pega o dinheiro aqui. Ele falou: não, não quero dinheiro. Eu quero que você pegue esse DVD que eu estou te dando, e eu quero que você entenda uma coisa que eu vou te falar. Eu falei: pode falar. O Espírito Santo de Deus ouviu você orando ontem. Eu falei para ele assim: como assim? Ele disse assim: o Espírito Santo de Deus ouviu você orando ontem. Eu não quero que você desvalorize nem desfaça dessa minha revelação que Deus está me dando. Eu falei: amém. Ele falou: estende a mão. Estendi a mão para ele. E um monte de gente comprando DVD de forró, de outras coisas, e ele falando comigo. Ele disse para mim assim: ó, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Conta 12 meses desde quando você chegou em São Paulo. Os 12 meses que você está contando aí não vai se completar. Ele falou para mim: em menos de 1 ano Deus vai tirar você daqui de dentro. Ele disse isso para mim. E eu tinha uma vida cristã íntegra, sabe? Eu digo íntegro não para me apresentar, para me mostrar. Não. Porque quando eu estava lá dentro do serviço, vocês sabem que, principalmente as pessoas que trabalham lá dentro, não preciso citar o lugar, mas sempre tem pessoas de vários tipos de crenças, pessoas de vários tipos de índoles, pessoas que são boas, pessoas que não são boas. Tem pessoas ali que, se derem um piscar de olhos, eles acabam caindo em tentações de prostituição, em tentações de bebidas, de drogas, e acabam se desviando. E eu fui tentado várias vezes no lado da prostituição e no lado da bebida lá dentro. Várias vezes, não foram poucas. E eu sempre me mantive íntegro. Pessoas chegavam para mim: japonês, vamos com a gente lá no tal lugar. Eu falei assim: não vou não, meu amigo, não vou não, eu sou crente. Ah, não se preocupa não, o pastor não vai ver. Eu falei assim: não tem problema, eu sou crente. Eu não arrumava encrenca com as pessoas, mas eu falava: eu sou crente, eu não vou. As pessoas chegavam com cervejas pro meu lado e falavam assim: toma aí, eu pago a sua cerveja. Eu falei assim: não precisa, eu só quero uma coca se você quiser pagar, eu só quero um refrigerante. Bebe com a gente. Eu falei assim: não bebo não. Mas por quê? Não, eu não bebo não. Bebe com a gente. Eu falei: não, eu sou crente, não bebo não. E várias vezes fui impulsionado.
Alguns empresários me levaram para dentro das suas casas, me oferecendo bebidas alcoólicas fortes. Pessoas que me ofereceram uísques, ofereceram conhaque, vodka, várias bebidas importadas que custavam até 30 mil reais. Uísque de 30 mil reais me ofereceram para beber. Bebidas, Sérgio, pastor Kate sabe, bebidas que foram oferecidas que custam mais de 100 mil reais, que foram importadas de Portugal e trazidas para o Brasil, para mim experimentar. Eu disse, não quero, eu não quero. Pessoas que me ofereceram casas e carros para poder orar e Deus restaurar a família. Eu disse, não quero. Eu só quero que Deus abençoe a sua casa, eu só quero que Deus abençoe a sua família. E eu não queria carro e casa como foram oferecidos. Eu não quis, eu nunca quis nada para mim. Eu só queria fazer a obra de Jesus. E Jesus, quando usou aquele rapaz para me dizer que dentro de 12 meses, antes de completar 12 meses, Deus me tiraria. Passado esse tempo, fiquei debaixo dessa promessa. E ia. Você sabe quando você começa a se cansar? Nossa, está demorando. Mas eu falei, eu não vou desvalorizar aquilo que Deus me passou. Eu vou valorizar aquilo que Deus me deu. Eu vou esperar nele. Em nenhum momento eu contei para ninguém. Eu guardei para mim aquilo. E eu esperei a bênção chegar. Tem gente que recebe a promessa, mas não consegue fechar a boca, sai jogando para todo mundo. Valorize aquilo que Deus te prometeu. Fique quieto, aguarde o tempo seu. Espere o tempo chegar, porque às vezes você pode se frustrar em você ficar falando. O Satanás pegar e trabalhar em cima disso, acabar com o teu projeto, acabar com o teu sonho, acabar com aquilo que você planejou. Então espere um pouco. Se alguém entregou algo para você, você falou assim, é isso que eu pedi para Deus. Eu vou orar, Senhor, eu vou esperar o dia acontecer. Quando o Senhor fizer acontecer na minha vida, o Senhor pode ter certeza que eu vou testemunhar isso que aconteceu na minha vida. É assim que tem que ser. Espera o tempo certo. Eu fiquei quieto, peguei aquilo para mim, mano. Guardei para mim aquilo, irmão. Ô Kleber, houve uma promessa na minha vida. Eu não saí correndo contando para todo mundo, Deus falou para mim, Deus falou para mim, não. Eu peguei aquela promessa, pastor Marcos, coloquei aqui dentro e guardei, Mateus. Ela é minha. Ela é só minha, porque Deus disse para mim que é meu. Eu não vou dar para outra pessoa, pastor Valmir, é minha essa promessa. Jesus usou alguém para falar para mim que é minha essa promessa. E o que eu ali fiquei super feliz. Mas você sabe quando começa a passar o tempo e você vê que as coisas não acontecem, Taline? Você vai se desanimando, presbítero João. Tipo, você fala assim, nossa, tá demorando, né, Rose? Aquilo que a gente quer, né? E começa a demorar. E a gente começa a perder aquela força. Sabe aquele embalo quando você tá? De repente parece que começa a bater um vento gelado. Você começa a desanimar daquilo que Deus prometeu. Mas eu fiquei pensando para mim mesmo nas minhas orações pelas madrugadas. Eu falava, Senhor, eu não vou desvalorizar essa promessa que o Senhor lançou na minha vida. Eu quero ela para mim. Porque o Senhor é aquele que começou a boa obra e Ele é fiel para cumprir. Eu vou esperar até o final, Jesus. O Senhor me prometeu. Fiquei quieto, não contei para ninguém. E sabe quando você começa a desanimar? Aí começa a vir as tentações. Começa a vir aquelas afrontas para tirar você e fazer com que você não prossiga a alcançar aquilo que você recebeu da promessa de Deus. Começou, as afrontas começaram a chegar. Só que todas as vezes que as afrontas vinham, eu falava, Senhor, o Senhor é meu amigo. Eu falava com pensamento, não precisava nem abrir a minha boca. Senhor, o Senhor é meu amigo. Tati, eu falava para Deus assim. Nas horas que vinha até do Senhor, me dá sabedoria e discernimento para lidar com esse problema. Eu não quero sair da tua presença por causa desses pensamentos fracos. E fiquei firme. E fui guardando isso para dentro de mim. Eu fui esperando a promessa acontecer, velhinha. Quando chegou 11 meses,
11 meses e 2 semanas, o pastor Kate veio falar comigo. Eu estava lá na mesa, fazendo as coisas, e eu falei: Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu falando sozinho com Deus. Aí ele chega e fala: quero falar com você. Eu falei: amém. Eu estava orando, ele falou assim. Eu estava orando. Aí eu pensei que ele ia me chamar para o outro lado para trabalhar. Eu estava orando. E ele falou assim para mim assim: ó, eu estou sentindo de abrir uma igreja. Ele falou. Ah, é? Aí ele falou assim: eu queria que você fosse o pastor da igreja. Ele falou para mim. Aí eu olhei pro céu e falei assim: será que é verdade? Será que isso vai acontecer de verdade? Começar do zero, né? Começar do zero, onde não tem chão, não tem nada. Eu falei para ele: topo. Vamos, tio, vamos. Irmãos, e para mim chegar para o meu irmão e falar para ele que eu vou sair para dirigir uma igreja? Aí eu fui falar com eles. Falei: gente, o negócio é assim, 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 assado. A partir do ano que vem eu não vou mais estar aqui. Vou estar fazendo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Gente, Deus é tão bom, que eu não contei para ninguém, pastor, ainda. Fiquei quieto na minha. Aí eu fui falar com outro tio meu. Ele falou assim: vai e faz aquilo que você tem que fazer. Você não vai ser, esquece esse negócio de pedir para sair. Sou eu que vou te mandar embora, ele falou. Eu não entendia disso. Eu falei assim: nossa, até ele vai mandar embora agora. Só que eu não entendia. Aí ele falou para mim: se você sair porque você quer, você vai sair sem seus direitos. Eu vou te mandar embora e vou te dar todos os seus direitos. Ele falou. Pastor Valmir, 11 meses e 29 dias eu trabalhei lá e fui mandado embora. Pastor Marcos, 11 meses e 29 dias contado no dedo, Deus me tirou de lá. Eu lembrei da promessa: antes de completar 12, Deus vai te tirar daqui. Meu Deus, é forte isso que eu vivi na minha vida. E sabe por que eu consegui viver isso na minha vida? Porque eu nunca desvalorizei Deus. Na hora que apontaram o dedo para mim e me julgaram, eu tinha todos os direitos de abaixar a minha cabeça e sair pela porta dos fundos da igreja, para nunca mais pisar numa igreja. O dia que me envergonharam num púlpito tocando um instrumento, eu poderia descer do púlpito e dizer: eu nunca mais vou tocar na igreja. O dia que zombaram de mim pela primeira vez eu pregando, eu poderia dizer: eu não quero nunca mais pregar a palavra de Deus. Só que eu falei: eu não vou desvalorizar o que Deus fez na minha vida. Eu não vou desvalorizar o que Deus está fazendo na minha vida. São valores que nós não podemos perder. Tem pessoas que estão trocando os valores que Deus tem para a tua vida por causa de 1 minuto de sucesso, por causa de 1 minuto de prazer. As pessoas estão perdendo a oportunidade de valorizar a Deus e viver o melhor que Deus tem, por causa não de prato de lentilha, mas por causa de 1 minuto de prazer lá fora, por 1 minuto de virar os olhinhos e cair lá fora. Tem pessoas que estão perdendo os valores por causa disso. Tem pessoas que estão perdendo os valores por causa de uma tragada e uma maconha, e um cigarro, e um crack, e uma cheirada, e uma cocaína. Pessoas que estão se perdendo a promessa por causa de um momento difícil.
ela vai chegar devagar, ou se ela vai te avisar antes de chegar, ou se ela vai chegar derrubando tudo. Você tem que estar preparado apenas em uma coisa: não é passar pela luta, mas sim acreditar na promessa que Deus fez para você um dia. Tem gente que não tem força mais para lutar, mas não é questão de ter força para lutar, irmã Rose, é questão de acreditar, pastor Andréia, na promessa que Deus fez um dia para mim e para você. Força todo mundo perde, desânimo chega toda hora, frustração chega a qualquer momento, quando você acha, de repente chega. Só que nós não podemos perder a promessa, não podemos perder aquilo que o Senhor tem para nós. O fracasso não é sinal de se entregar, o desespero não é sinal de dar o braço a torcer e se entregar ao pecado e perder a oportunidade de viver o melhor de Deus nessa vida. Vai chegar um momento, meu irmão, vai chegar um momento que nós vamos ser igual Jairo. Vamos estar aqui orando, pregando, mas na hora que a luta aperta em casa, ele não faz aquilo que ele ensina, ele vai sair atrás daquilo que ele nunca pregou, pastor. Jairo orava, ensinava, admoestava, doutrinava, mas na hora que vai passar a luta dentro de casa, ele vai viver uma coisa que ele não pregava. Ele vai fazer uma coisa que ele não ensinava. Ele vai atrás de Jesus. Sabe o que isso nós temos que começar também a entender? Que estamos apenas preparados para falar, mas não preparados para agir. Às vezes nós queremos saber ensinar os outros, mas na hora que vamos ver o processo dos outros, nós não temos força para viver o processo. É muito fácil você falar para o teu irmão: fique em paz. É muito fácil, não é, pastor Valmir? É muito fácil você falar assim, pastor Valmir, já conversamos sobre isso. É muito fácil você chegar para alguém e falar assim: não, fica tranquilo, vai dar certo. Mas na hora que você entra nessa prova, aí eu quero ver você falar para você mesmo: fica calmo, vai dar certo. Tu não consegue, tu não tem força para viver esse processo, não é, pastor Marco? É difícil. Agora, vivenciar coisas que nós nunca vivemos, é isso. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu queria fazer uma pergunta para você: será que você tem valorizado as vidas que têm se arrependido e vindo para Jesus? Será que você tem valorizado a promessa que Deus fez para você lá atrás? Será que você não perdeu a promessa no meio do caminho? Será que você não derrubou a promessa que Deus fez para você lá no meio do caminho? Você está andando sem a promessa, do jeito que tá bom. Só que deixa eu te ensinar uma coisa. Aquilo que Jeremias ensina, traga a memória daquilo que lhe traz esperança. Deus te fez uma promessa. Às vezes é necessário você ir e buscar a sua promessa que se perdeu por aí e colocar a tua casa em ordem de volta. Começar a aprender a superar os problemas da vida. Começar a aprender a superar os defeitos que estão acontecendo ao seu redor. As pessoas não estão mais sabendo valorizar as promessas que Deus fez. A promessa foi feita talvez antes de você vir para Jesus.
você não está sabendo lidar com a espera da promessa. O que acontece? Não valorizamos a promessa. Começamos a fazer outras coisas que não agradam a Deus. Pastora Lourdes, quando Deus coloca uma promessa na nossa vida, Vanessa, nós temos que crer, acreditar. Tem que parar de ser esse crente temporário. Deus coloca a promessa, você não aguenta o tempo, você vira a mão, a promessa cai e eu vou para outra vida. Temos que confiar na promessa, Sérgio. Ainda que esteja difícil, precisamos acreditar. Não existe outro caminho para o céu se não for Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Não existe outro acesso. Existe outro acesso? Se não for Jesus, não tem outro acesso. Para ir para o inferno tem vários acessos. Agora para ir para o céu é só um. Dinheiro não compra isso. Tem igrejas que eu não cito nome, por ética, mas vocês sabem, tem igrejas que vendem terreno no céu. Meu irmão, eu fico imaginando como seria o céu com lote próprio. Alguém já comprou o seu aqui? Já comprou, pastor Marcos? Não? Já comprou, pastor Keith? Não. Pastor Valmir já comprou? Eu não sei nem quanto que custa esse terreno lá. Estão vendendo terrenos no céu, Mateus. Então, em vez de nós ajuntar o dinheiro para comprar a nossa sede, pastor Keith, vamos comprar um terreno para a igreja lá no céu. A igreja vai para lá. Não tem essa. Para chegar ao céu só através de Jesus, presbítero João. Pastora Anaí está acordado aí? Estou vendo ela com o olho para cima assim. Tadinha, está o dia inteiro lutando aí, né? Sente canseira. Mas ela gosta de dormir no carro, né? Louvado seja Deus. Nós põe ela no porta-mala, ela vai dormindo lá atrás. Irmãos, está na hora da gente começar a valorizar mais aquilo que Deus colocou na sua mão. Qual é a promessa que Deus te fez? Não é ficar vindo à igreja por um tempo só. Eu tenho que vir para a igreja até a vinda dele, até a volta dele. Não é ficar vindo à igreja por temporário. Não existe férias da vida cristã. As férias que nós vamos ter, Rafa, é só quando Jesus voltar. Aqui na terra, Ana, nós vamos ser afrontados todos os dias, Guilherme. Aqui na terra, Sérgio, nós vamos passar por situações contrárias. Todas as vezes que ela vier, vão nos atingir. Só que nós temos que perseverar. Temos que ser forte diante disso. Você não perdeu uma promessa que Deus te fez? Volte para procurar. Saia dessa vida que você já está se acostumando. Olha que Deus está dizendo. Saia dessa vida que você acha que está tudo bem e já está se acostumando. Não é isso que Deus te chamou. Você lembra quando você veio para a igreja? Você não é isso que você é que está sentado aí hoje. Você era diferente. Você era mais crente. Você confiava mais. Quando vinham as lutas, você, pela prova, vou adorando Deus. Pela luta, vou adorando Deus. Hoje não. Hoje a luta chega, descarregamos em alguém,
ou procuramos aquele que é o nosso, que é a ouvidoria, né? Tem a ouvidoria, aquele que está pronto para receber as reclamações, né? Meu irmão, comece a valorizar aquilo que você perdeu. Quais os princípios que você tinha? Eu vinha para o culto, eu dobrava o joelho para orar. Agora eu pergunto, você faz isso? Tem gente que não faz. Tem gente que entra no culto, sabe o que vai fazer primeiro? Conversar, para saber o que está acontecendo. O princípio não é esse. O princípio é entrar no culto, pode ser, irmãos, e orar. Levantou e vai cumprimentar o irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Antes disso, os valores. Lembra, eu graças a Deus ainda consegui manter isso dentro da igreja, mas de uma forma diferente. De nós orarmos antes de começar o culto de joelho. A igreja está de joelho, reverência. Só que a oração na igreja, se vocês fossem voltar os tempos que vocês viveram na igreja crente das Assembleias de Deus, como que era, pastor Marcos? O culto começa às 19h30, pastor André. 19 horas, quem for chegando na igreja está de joelho. Ninguém fica sentado conversando e batendo papo. Fica das 19 horas até 19h30, a hora de começar o culto. Não é isso? Olha que forte isso. Cadê esses princípios? Sabe esse negócio de entrar no culto e Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Irmão, você soube o que aconteceu ontem? Não. 7 horas, 19 horas chegava na igreja. 19 horas chegava na igreja. Já ia direto para o banco orar. E ficava das 19 a 19h30. Quem fosse chegando decorrente ao tempo, ia pegando a igreja de joelho e já ia dobrando o joelho para orar junto até 19h30. Isso tem. Sabe quem está quebrando isso? O próprio homem. O próprio homem está destruindo esses princípios de dobrar o joelho na casa do Senhor quando chega. O primeiro que precisa ser reverenciado na igreja quando a gente chega é Ele, porque Ele está em primeiro lugar aqui. Antes de você chegar, Ele já estava. Antes de você passar por essa porta, Ele já estava aqui. O Espírito Santo de Deus já estava aqui. Quem que se reverencia primeiro? Ele. Não os homens. Pensou se nós voltássemos a trazer esses princípios de volta? Pensou se nós voltássemos a trazer e reverenciar esses princípios de volta? Como seria maravilhoso isso? Chegar no culto, sabe o que ia acontecer? Ia acabar com aquele mexerico na igreja, aquelas fofocaiadas. Todo mundo já vinha para o culto, já ia dobrar o joelho e já ia orar, né? Já ia acabar com isso. Eu não gosto de orar, então chega às 7h30. Era assim. Os meninos foram comigo e viram que nas igrejas, que quando eles entraram, o pastor estava orando já. Os irmãos já estavam de joelho. Só se levanta na hora que ele levanta para iniciar o culto. As cidades pequenas ainda tem algumas igrejas que não perderam seus princípios. Agora as grandes estão sendo quebradas por homens que num culto ensinam que não precisa nem levar mais a Bíblia. Você acredita nisso? Já viu isso, pastor? Viu, pastor Marcos? As pessoas estão ensinando as pessoas, os jovens, pastor Valmir, a entrar na igreja sem a Bíblia. Não precisa levar a Bíblia, só cantar. Lindo, lindo, lindo é. Está bom, acabou, ministrou. Jesus é lindo, Jesus cura, Jesus abençoa. Que o grande amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Em nome de Jesus, pode ir embora. Está assim. Hoje as pessoas entram na igreja, quem passa na igreja não tem placa, o nome é pequenininho, os caras pensam que é discoteca, os caras pensam que é balada.
pessoas vão entrar no céu desse jeito? Hoje igrejas que mantêm a tradição, elas estão vazias, porque a igreja do modernismo está ganhando esses que eram tradicionais. E sabe o que está fazendo? Está esfriando a igreja. E a Bíblia está sendo correta dizendo que muitos se esfriariam por falta de conhecimento da palavra. As igrejas de agora não estão usando mais a Bíblia, é só ministração no culto. Começa cantando 7h30, acaba 9h30 pulando. Jesus! Nem se coloca mais cadeira no meio da igreja, ficam ali 2 horas pulando no meio de fumaça, sei lá que colocam naquela fumaça. Alguns caem, alguns saem gritando, alguns... Para! Jesus não trabalha no meio disso. Eu não sei por que as pessoas conseguem fazer isso, mas Deus permite. Quem somos nós para criticar isso? Quem julga é Ele. Mas a gente, como homem que ama a palavra e ama a Deus de verdade, nós se revoltamos. Eu me revolto com isso, meu irmão. Pensa que não? Pensa que eu acho bonito aquele monte de grupo de jovens indo para a igreja, não para ouvir a palavra? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Os caras cantando? Não, vem por ouvir a palavra. Cadê os valores? Cadê os princípios? Por isso que eu estou resgatando de volta os hinos da harpa de terça-feira que o Senhor colocou no meu coração. Não é só vir no culto e lindo, lindo, lindo és. Chega. Tem que parar com esse negócio de americanismo um pouco e viver um pouco daqueles hinos que foram inspirados por homens de Deus. É melhor você cantar: fala Jesus querido, fala-me hoje sim. É melhor você cantar hinos assim do que outros louvores que às vezes não tem nada a oferecer para Deus, principalmente. Tem hino que não oferece nada para Deus, oferece para o homem. É só para o homem. Se você está triste, não, como é? Se você está feliz, diga amém. Mas o cara não está nem feliz. Tem que dizer amém. Se você está feliz, grite aleluia, aleluia. O cara grita no culto, mas por dentro não vieram meter a mão na cara do irmão na rua. É verdade, irmão, tá assim. Você canta um hino, Deus enviou com certeza, chuva de graça manda. Aí. E aí? Como que tá? Estamos perdendo os princípios. Você acha que esse tipo de igreja vai entrar no céu? Se eles entrarem no céu, pastor Valmir, pastor Marco, o lugar que nós vamos entrar é top. Sabia? Se esse povo que cresce debaixo dessas coisas que mexem com a cabeça das pessoas, se eles entrarem no céu, então nós vamos entrar num lugar top. Top, top mesmo. Por quê, pastor? Porque Jesus não precisa disso. Se Jesus precisasse disso, Jesus tinha se feito de Babilônia para ganhar Daniel. Deus nunca precisou de fazer de Babilônia para ganhar Daniel. Você veio por quê? Me responde. O que você encontrou na presença de Deus? E aí? O que você encontrou? Você não encontrou uma nova forma de viver? Eu encontrei uma nova forma de viver.
estou vivendo 23 anos na igreja. Se eu fosse fazer um cálculo aqui daqueles 1000 anos, que não sei o que lá, que mais vale um dia do que 1000 lá fora, não sei o que, um dia, 1000 anos é como se fosse um dia para Deus, né? Não é isso? Se eu fosse fazer um cálculo, pastor Valmir, deixa eu ver, 23 anos, eu acho que deve ter uns 23 minutos na presença de Deus só. Uns 23 minutos só, até agora na presença de Deus. Você já calculou você? Você que está 5 anos de igreja aí, ó, 5 minutinhos só na presença de Deus, e já quer pular fora? Não aprendeu nem experimentar a obra de Deus, já quer pular? Estou 3 meses, imagina 3 meses, quanto que é? Quanto que é 3 meses? 3 segundos? Gente, você já calculou isso? 1000 anos é como se fosse um dia. Eu fico imaginando 10 anos na igreja. 10 anos na igreja é quantos dias? 10 dias? É isso, né? Não, menos. Porque 1000 anos é 1000 anos. É isso? 10 mil anos é 10 dias, correto? 10 mil anos é 10 dias, né? Na presença de Deus. Se fosse um cálculo assim mais ou menos, seria isso, né? 10 mil anos, 1000 anos é um dia, 10 mil é 10 dias. Nossa, 23 anos então não é nada. Bicho, nós vamos morrendo de completar um ano na presença de Deus. E aí? Você está vendo como que você tem se comportado? Eu estou trazendo uma palavra para você começar a aprender, que você entenda que o que você vive precisa ser valorizado. As suas perdas, os seus ganhos, tudo precisa ser valorizado. As suas contendas, as suas amizades. Sabe o que eu ensinei para esses jovens aqui? Eu falei para eles assim: quando eu estava na igreja, eu fiz um propósito com Deus de 2 anos. 2 anos eu fiz esse propósito com Deus. Eu peguei aquilo que me tirava da presença de Deus, e eu coloquei todos os domingos esse propósito. 2 anos. São 2 anos de domingos. Senhor, não quero me envolver com mulher nenhuma. São 2 anos de domingos. Eu não quero que nada me tire da tua presença, porque só mulher tirava da presença. Falei, não quero. Irmão, eu fiz os 2 anos. Não vou dizer, nossa, pastor, choveu mulher em cima. Não, isso não. Você pode ter certeza que foi escasso o negócio. Foi o deserto que só Jesus sabe. Então, entrou nesse processo 2 anos. Meu irmão, eu fiz compromisso com Deus de 2 anos. Tem gente que faz compromisso de 5 dias, não aguenta. Você tem que fazer um voto, um compromisso grande com Deus e cumprir, lutar. Eu fiz um compromisso, pastor Valmir, 2 anos. São 2 anos de domingo. Eu não quero me envolver com mulher na igreja. Meu irmão, foi uma luta. Dava suadeira nos cultos. E quando o pessoal marcava de comer lanche, eu fazia assim, ó, irmãos, não dá para ir hoje. Não saía. Eu não saía com os jovens. 2 anos. Eu não saí com ninguém para comer lanche, para passear, para isso, para aquilo. Não. Era de casa para a igreja, adorando Jesus. Acabava o culto, do culto para casa. 2 anos de domingo. Deus me honrou. Deus me abençoou. Irmão, valorizei a promessa. Cheguei num culto, eu não tinha ninguém, sozinho. Cheguei num culto, a irmã chegou aqui em Guarulhos, chegou aqui, disse que Deus estava tratando a minha esposa. Eu olhei para a cara dela e falei, quem? Deus está tratando a tua esposa, irmão. Eu quase perguntei para ela, mas qual é o nome dela? Eu não tinha esposa. E ela disse que Deus está tratando a minha esposa. Ainda perguntei para ela, a senhora está dizendo que Deus está preparando uma esposa ou Deus está tratando a minha esposa? Deus está tratando a tua esposa. Ela vai vir para o culto. Eu falei, que diabo é isso então?
isso. Meu irmão, não me apressei, pastor Marco. Me tranquilizei. Entrei na igreja. Acho que nós estávamos com quanto? Acho que uns 6 meses de igreja, 8 meses de igreja, pastor Keith. 8 meses de igreja. Uma vez andando com o pastor Keith no carro, do jeitinho dele, precisa casar. Não entendi, eu falei, precisa arrumar uma esposa, não entendi. Jesus não preparou a esposa? Deus mandou ela lá para o culto, a pastora Silvânia. Foi o primeiro olhar, irmão. Primeiro olhar. Primeiro olhar. Olhei para ela, ela olhou para mim e a gente disse sim no olhar só. Só que o meu olhar disse: vamos orar. Gente do céu, foi uma coisa de Deus. 8 meses de namoro, 10 anos de casado. Foi algo surpreendente que Deus fez. Aí eu estava falando para esses jovens: faz um propósito com alguma coisa. Só que o pensamento é mulher, né? Tira a mulher da cabeça de vocês. E eu falando: faz um propósito com alguma coisa. O único que disse que não ia fazer, você já sabe, Rosa. Ó. Os demais iam fazer, mas o outro disse que não. Falou assim: não, para fazer outra coisa. Olha bem, faz o propósito de 2 anos de outra coisa. Mas irmãos, eu disse para eles, o Leozinho foi o primeiro e o Rian depois: pastor, eu vou fazer isso que o senhor falou. Começou? Ei. Falou que ia fazer um negócio, não começou? O negócio é esse. Começa agora, tá? Depois do culto vem dobrar o joelho aqui. Fala pro senhor 3 anos. Você tá com 15? Não é 15? É 15, né? 16? 16, né? Com 19 tá bom. Então vai orar. O Rian tem que colocar uns 7 ou 8 anos aí. São 7 anos que José passou das vacas magras. E mais 7 anos, né, pastor Valmir, das vacas gordas? É, né? Não fica pensando que as vacas gordas vai vir as pessoas diferentes. Não, é um processo de fartura. Entendeu? Louvado seja Deus. Você está entendendo, irmão? Então, não desvalorize o que você vivenciou. Não desvalorize o que você passou. Comece a mudar a sua conduta a partir de hoje como um cristão. Quando você vê que o problema está chegando, meu irmão, fique em paz. É fácil falar isso para mim, né? Que eu não estou passando isso que você está passando. Mas eu tenho certeza que é doloroso. Mas Jesus vai nos honrar. Vamos ficar firmes. Vamos permanecer no alvo que é Cristo. Na hora certa, as coisas vão acontecer na nossa vida. Tu crê nisso? Amém? Você pode aplaudir Jesus? Louvado seja Deus. Semana que vem nós tem mais aqui, irmão, né? Graças a Deus. Entra nesse propósito. As meninas aí também, né? Pastora Nair, entra nesse propósito, pastora Nair. Comigo, vamos junto, em nome de Jesus. Pastora Nair, vamos comigo, tá bom? Nesse propósito. Propósito de 20 anos. 20 anos. Deus está acrescentando mais 15 na senhora. Pode ficar em paz. Coloca a tua casa em ordem, tá? Nada de pedreiro, bombeiro, polícia. Glória a Deus. Essa pastora Naira é uma bênção nas nossas vidas, né? Glória a Jesus. Irmãos, lembrando que quinta-feira nós temos culto de campanha. Sábado temos culto no Cabo Sul. Amanhã temos culto no Cabo Sul às 19h30. Sábado tem campanha no Cabo Sul com o pastor Marcos, né? Como que é? Buscando a face de Deus. É isso, né? Louvado seja Deus. Sábado vai estar lá, né, o pastor Marcos. E domingo nós temos o quê? Ceia do Senhor.
domingo nós temos ceia do Senhor, tá bom? Então não se esqueça disso, desses avisos da semana, tá bom? Quantos precisam de oração? Quantos precisam de oração? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Presbítero João, vem cá, Joãozinho. Vem cá, João. Agradece a Deus por este culto aqui e dá a bênção apostólica aí. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Culto maravilhoso, né, irmão? Vamos sair daqui saciado. Creio que Deus tocou no coração de cada um de nós. Isso é o que Deus tem para nós, o melhor. Então que nós possamos absorver tudo isso que Deus colocou em nosso coração. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por mais esse culto de ensinamento, Pai. Abençoa cada um que veio aqui nessa noite, que aprendeu mais, saiu daqui saciado, Pai. Eu creio que o Senhor colocou essa palavra no coração de cada um de nós e nós possamos guardar na tábua do nosso coração, Pai. Abençoa também o nosso pastor Wilson, que tem se dedicado, um testemunho vivo que ele passou para nós, que nós possamos também guardar em nosso coração esse testemunho, que é para edificar a nossa fé cada vez mais. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, Pai. Que o Senhor venha proteger, livrar, que o Senhor venha capacitar ele cada vez mais, Pai. Abençoa nossas famílias também, abençoa cada parente, Pai, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa abençoar da mesma forma também. Que nós, como igreja do Senhor, possamos estar sempre orando em favor das nossas famílias, dos nossos parentes, assim como vive o nosso Deus, Pai. Eu creio que essa palavra foi gravada no coração de cada um de nós, Pai. Então que o Senhor possa nos levar para nossas casas em segurança, livrando do homem mal, da bala perdida, de tudo que não presta, Pai. Que toda a arte de Satanás possa cair por terra, Pai. Que o Senhor venha nos dar uma noite abençoada, que nós venhamos dar uma manhã cheio de bênçãos, cheio de vitória, Pai. Fica conosco, acampa teus anjos ao nosso redor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aqueles que vai estar ofertando, os irmãos vai estar passando aí com os envelopes. Os irmãos oferte também para abençoar a obra do Senhor, que a obra do Senhor carece. Então você que possa abençoar a obra, abençoe, oferte, possa dizimar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aí os obreiros também já podem estar recolhendo também. Amém? Irmãos, enquanto os irmãos vão ofertando aí na casa do Senhor, que dia que é lá, Vitória? 4 de novembro, né? Campanha. Dia 4 de novembro, né? Vai começar a nossa campanha Projetando 2022. Serão 8 quinta-feiras, 8, tá certo? Serão as 4 quinta-feiras, ou 3, 5, acho que quinta-feiras, né? De novembro, e mais 3 quinta-feiras de dezembro. A nossa campanha acaba dia 23 com o pastor Rodrigo Soeiro. Vai estar cantando aqui, vai estar pregando a palavra do Senhor, tá bom? Mas os demais dias virão aqui pastores como o pastor Marcos vai estar ministrando, pastor Paulo Sérgio, né? Pastora Érica Duarte, são pessoas de palavras. Pastor Guilherme Lima também vai estar aqui ministrando, cantando aqui, né? Pastor Adson Belo também vai estar pregando aqui. E acho que eu esqueci de algum nome. Né? Depois eu falo. Louvado seja Deus. Tá bom, irmãos? Diácono Rafael, ora lá atrás, fazendo um favor, sobre as ofertas, tá? O presbítero João vai dar a bênção apostólica. Pode orar lá atrás, tá? Amém. Faça a posição de receber, meu irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com a igreja hoje, amanhã e para todo sempre. Quem concorda, digam amém. Está terminado o culto em nome do Senhor.